Gente, ó, eu vou ensinar para vocês uma das coisas mais importantes do inglês, tanto para quem quer fazer vestibular, para quem quer falar inglês. O Simple Past, ele é assim, você vai ver ele quando você estiver vendo série, você vai ver alguém falando ele, quando você estiver lendo um texto, e quando você estiver fazendo vestibular, no texto do vestibular, e assim, até na questão cai a conjugação de simple past. Então, assim, é sensacional, é extremamente importante que você aprenda isso. Você vai ver, ó, ele é usado para indicar ações passadas e já concluídas. Ou seja, por exemplo, eu fui no médico ontem. Isso é uma ação que começou no passado e terminou no passado. Você não está no médico mais. O fato, e você tem que observar que esse ontem é muito usado, olha, para reforçar o uso desse tempo verbal, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. O ontem é uma delas, porque isso vai indicar quando aconteceu. Essa parte, vocês têm que prestar muita atenção. Porque lá na frente vocês vão ver uma coisa chamada Present Perfect. E questão adora cobrar a diferença entre Present Perfect e Simple Past. E uma das diferenças é o fato de ter essa expressão temporal. Então, muita questão vai te pedir assim: coloque o verbo auxiliar do present perfect ou o verbo auxiliar do simple past. Aí lá vai ter a expressão temporal. Quando tiver a expressão temporal, você já sabe que é simple past. Então você já mata a questão. Entendeu? Tem muita questão que cobra isso. É assim, sensacional. Você tem que prestar muita atenção nisso. Como é formado o simple past? Você tem que saber que o Simple Past tem um auxiliar. O auxiliar dele é o did. Ele é usado apenas nas formas negativa e interrogativa. Quando é na forma afirmativa, você vai conjugar o verbo. Aí, quando o verbo é regular, você vai acrescentar no verbo ed e ed ou d. Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Ó, então você está vendo aqui, vou até pegar o pointer. Na forma negativa, você vai ver que tem o did e você vai ver que tem o did na forma interrogativa. Quando é na afirmativa, você vai ver o verbo está conjugado, tá vendo? Danced, he danced, she danced e danced. Na forma negativa, você vai ver o verbo dance normal, he did not dance. Por que isso? Porque o did ele já indica o tempo verbal que você está usando. Então você não precisa conjugar o verbo. Por isso, como na afirmativa você não vai usar ele, vai ser muito frequente. Na verdade, não vai ser muito frequente. Você sempre vai ter que conjugar ele. Aí a gente tem dois tipos de verbo: os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que vão seguir um padrão de conjugação. Aí, qual que é o padrão? Ele pode ser, quando terminar em E, você vai acrescentar o D no final do verbo. Então, love vira loved, lie vira lied, arrive vira arrived, like vira liked. Quando o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, você vai dobrar o P, dobrar o P não, né? Dobrar o P no caso do stop. Você vai dobrar a última consoante
e vai acrescentar ed. Então, por exemplo, stop vira stopped. Você nota que dobrou o P e acrescentou ed. Control vira controlled. Dobrou o L, a última consoante, acrescentou ed. Plan vira planet e prefer vira preferred. Quando o verbo é terminado em Y e precedido de consoante, você vai tirar o Y e acrescentar IED. Então, study vai virar studied. Worry vira worried. Porque você nota que na escrita você tirou o Y, porque o Y é precedido de uma consoante, o D, e acrescentou IED. Quando o verbo que termina em Y é precedido de vogal, você tem que acrescentar só o ED, você não tira o Y e nem acrescenta I. Isso é o mais importante da forma afirmativa, tá bom? Porque você vai usar, a forma vai ser sujeito, verbo e complemento. O verbo vem conjugado e o sujeito, e aqui você vai ver que não depende de se o sujeito é primeira pessoa, terceira pessoa, nada. Vão ser as mesmas conjugações para tudo. Então, por exemplo, she liked the English teacher. Ela gostou da professora de inglês. She, ela, é o sujeito. Liked é o verbo. O like, que é gostar, ficou liked no passado. Você vê que termina em E, ele só acrescentou o D. O complemento é the English teacher, a professora de inglês. Aí a gente tem os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles não seguem um padrão igual aos verbos regulares. Eles viram uma palavra própria, assim. Ele não tem nenhuma relação entre ele e a conjugação dele. Vocês vão ver aqui, ó. Awake vai virar awoke, não vai virar awaked. Você vai virar awoke. Become não vira becometh, vira became, você entendeu? Não tem um padrão de como transformar um verbo irregular para sua conjugação. Isso aqui você vai aprender lendo, vendo série, fazendo questão. Tem milhares de verbos assim que são irregulares, não tem jeito. Vocês vão ver que sempre vão ter os principais, por exemplo, come vira came, buy vira bought, begin vira began, have vira heads, go vira went. Tem os verbos mais usados, mas isso não tem muita relação. Geralmente você tem que saber, assim, uma boa parte deles fazendo questões, vocês vão ver que você vai ver alguns repetidos, você vai ver que você vai ver muito verbo speak virar spoke, sleep virar slept, say virar said. Então, assim, vai fazendo que você vai descobrir como é que faz. Aí a gente tem a forma negativa. A forma negativa não tem conjugação de verbo. Por aquilo que eu já expliquei, na forma negativa vai vir o did, que é o verbo auxiliar. Então vai ficar uma estrutura bem fácil, vai ficar sujeito mais o did mais o not, que vai indicar que é negativo, mais o verbo sem conjugar e o complemento. O did e o not pode ser substituído por didn't. Quer ver? Vou fazer um negócio aqui, ó. Pode ser didn't. Virar essa palavra. Tá vendo? Então, se você quiser, você vai ver muito, é muito comum você ver essa troca, tá? Essa abreviação aqui.
É igual no verbo to be, que are vira aren't. Aqui também vai ter uma abreviação. O did not virando didn't. Assim, tanto faz. Geralmente em texto você vai ver didn't, mas se você escrever did not para alguém, a pessoa vai aceitar do mesmo jeito. Então não faz muita diferença isso. Então vai vir aqui, ó, o sujeito, nessa frase aqui, ó. She did not like the English teacher. O sujeito vira she. O did. Ó. Então, o sujeito vira she. Aí vem o did indicando passado, o not indicando a forma negativa, o like sem conjugar, porque já tem o did indicando que é no passado, e the English teacher como complemento. Ela não gostou da professora de inglês. Aí a gente tem a forma interrogativa. A forma interrogativa é quase universal aquele negócio de na forma interrogativa você vai colocar o verbo auxiliar primeiro. Aqui vai ser a mesma coisa. O did vai vir primeiro, depois vai vir o sujeito, aí vai vir o verbo principal também sem conjugar, porque já tem o did e o complemento. Então, assim, aí essa frase aqui, ó. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? O did veio primeiro, que é o verbo auxiliar. O sujeito veio depois, o she. O verbo principal veio de like, mas sem conjugar. Vocês já sabem por quê. E o complemento de English teacher. Aqui, isso encerra o Simple Past. É isso aqui que você precisa saber. O mais importante da aula, assim, você precisa saber isso aqui, porque você precisa saber quando ele é usado. Simples. Porque, e geralmente o que aparece nele como as expressões temporais. Porque isso aqui vai ser muito comum. Vai ser muito comum você ver questões pedindo para você comparar present perfect com simple past. Muito comum. Muito importante você saber conjugar os verbos na forma, tanto quando eles são regulares quando eles são irregulares. Os dois não caem muito. Cai muita questão, tipo, simplesmente pedindo para você conjugar, e às vezes vai te dar um verbo irregular e você precisa saber. E você vai precisar saber a estrutura das frases. Por exemplo, você precisa saber que na forma na forma afirmativa, você vai ter a conjugação do verbo e não vai ter o verbo auxiliar. Você precisa saber que na forma negativa vai ter o verbo auxiliar, vai ter o not para indicar que é a forma negativa, mais o verbo sem conjugar, porque o did já está aqui indicando que é um passado, então você não precisa disso. E também você vai precisar saber que na interrogativa vai ter o did, o verbo auxiliar, o did, primeiro do que o sujeito. E também, como já tem o did, verbo sem conjugar. É isso. É super simples. Não tem por que se preocupar. É uma coisa assim que você identifica fácil, que você faz fácil e não tem questão complicada disso. Geralmente talvez caia assim uma complicação a maisinha quando tem interpretação de texto, mas no mais assim, conjugar verbo, frase, se identificar o tempo e fazer direito a organizar a frase, não tem nada muito complicado com relação a isso, tá? Podem ficar tranquilos, só isso que você precisa saber. Por enquanto é isso, tá, gente? Tchau.